Boa noite a todos. Cumprimento os amigos que hoje vieram prestigiar a sessão. Eu faço uso da tribuna porque todos sabem que hoje nós vamos votarmos um projeto polêmico, mas quero dizer para vocês que o vereador ele não é nada mais do que um intermediador entre o povo e o executivo. Tudo que os vereadores vêm usar a tribuna para falar é trazendo aquilo, o anseio da comunidade a nós, e nós fizemos essa ponte junto com o executivo. E assim foi comigo, né, quando eu trouxe aqui o projeto de proibição, junto com a assinatura do vereador Luizinho e do vereador Joaquim, para a proibição de qualquer temática relacionada à ideologia de gênero no município de Penha. Queria dizer para vocês que a conduta sexual de cada ser humano cabe a ele, dentro da sua privacidade, e nós não temos nada a ver com isso. Agora, nós como homens públicos que zelamos, vilipendiando a fé cristã, fazendo com que crianças de menores de idade, nem jovens, nem adolescentes, mas menores ali de 5, 6 anos, visitando as amostras culturais, com materiais, vamos dizer assim, pornográficos. Em São Paulo, que aconteceu há um tempo atrás também, isso há coisa de 5, 6 meses atrás, uma mostra cultural, uma mostra de artes, assim dizem eles, que colocaram ali um homem nu e uma criança nua tocando naquele corpo, incentivando a pedofilia. Então, senhoras e senhores, eu venho aqui falar para vocês sobre esse projeto, que é um projeto, alguns dizem, polêmicos, mas nós como cidadãos, como homens, nós não podemos fugir da nossa responsabilidade. O que está acontecendo no Brasil hoje é muito sério. Vocês viram ali o que aconteceu, está acontecendo hoje na Liga Nacional de Vôlei, um homem que se considera trans, ele agora disse que a mulher teve a sua ratificação que é mulher e está batendo todos os recordes na Liga Nacional de Vôlei. Está lá jogando vôlei contra um homem trans jogando vôlei contra as mulheres. Na adolescência, todos nós sabemos que o jovem ele recebe a maior carga na puberdade, a maior carga de testosterona. Vocês sabem que a carga do homem e da mulher é diferente, somos diferentes um do outro. Então a força dele, a impulsão é totalmente diferente da mulher. E é óbvio que está batendo todos os recordes na Liga Nacional de Vôlei, porque na essência dele, o físico dele, a estrutura física dele é de homem. Outro caso que aconteceu recentemente, é no octógono, um homem que se considera trans, né, recebeu a outorga de que ele é trans e é uma mulher, está dentro do octógono, batendo em mulheres. A força é desproporcional e nessas horas você não vê o movimento feminista defender as mulheres. Ele está lá, seu bel prazer, ganhando todas as lutas e batendo na mulher. Por quê? Porque a estrutura física dele é diferente da mulher. Então é por essas e outras coisas que têm acontecendo que nós somos vereadores e estamos aqui para defender a nossa sociedade, defender os bons costumes e os valores. Então, cabe a nós, como homens, como políticos, como cidadão que zela pela civilização, porque vocês sabem que a civilização ela se dá pelo casamento de homem e uma mulher. Mas eles têm os direitos deles adquiridos. Hoje, tenho certeza que qualquer um de vocês aqui, se verem alguém agredindo algum homossexual, eu tenho certeza que os senhores aqui intervirão e não deixarão que isso aconteça. Só que nós não podemos ser culpados, ser proibidos de ter a nossa opinião dada a como a gente entender. Nós não podemos ser proibidos por isso. Nós temos que ter o direito, e a lei nos garante isso, o direito de falarmos daquilo que nós acreditamos e nós representamos. Então, eu quero falar um pouco aqui de um filósofo que eu peguei algumas... É muito extenso, mas eu peguei algumas aplicações dele e eu queria colocar aqui para vocês, né? Entre as diversas atividades sexuais, aquela da qual deriva a continuidade da espécie humana
tem manifesta prioridade sobre as que se destinam somente a fins lúdicos ou deleitosos, por mais interessantes que estas pareçam a seus aficionados. Se a afirmação do óbvio está em vias de se tornar crime, é porque o ódio do movimento gay não se volta contra injustiças e perseguições reais, infinitamente menores, em todo caso, do que aquelas sofridas pelos cristãos e judeus, mas contra a razão, a lógica, o bom senso e a civilização. Estão querendo destruir a estrutura da realidade, do logos. Logos é o conceito harmônico de leis que comandam o universo, formando uma inteligência cósmica onipresente que se planifica no pensamento humano. Não cabe a mim, como político, dizer às pessoas o que devem ou não fazer nas suas vidas privadas, mas sim contra o movimento gay como fórmula ideológica e projeto de poder. A gritaria anti-homofóbica dá a impressão de que os homossexuais estão sendo abatidos a tiros nas ruas por um exército de talibãs cristãos. O contraste entre discurso e realidade é patente. O movimento gay cresce em arrogância, virulência e pretensões ditatoriais à medida que a sociedade se torna mais tolerante, simpática e subserviente às exigências da comunidade homossexual. Quem diria que com tanta frequência viesse junto com a inversão mental? Vocês já notaram que, dos 15 anos para cá, a simples opinião contrária ao casamento gay ou à legalização do aborto passou a ser condenada sob o rótulo de extremismo, como se casamentos homossexuais ou abortos não fossem novidades chocantes, e sim práticas consensuais milenares, firmemente ancoradas na história, na natureza humana e no senso comum, às quais realmente só um louco extremista poderia se opor. Já notaram que o exibicionismo sexual em praça pública, as ofensas brutais à fé religiosa e a invasão assintosa dos templos passaram a ser aceitos como meios normais de protesto democrático por aquela mesma mídia e por aquelas mesmas autoridades constituídas, que, diante das mais pacífica e serena citação da Bíblia, logo acertam contra o abuso fundamentalista da liberdade de opinião. Já notaram que, após terem dado ao termo fundamentalista uma acepção sinistra por sua associação com o terrorismo islâmico, os meios de comunicação mais respeitáveis e elegantes passaram a usá-lo contra a família, pastores e crentes católicos e evangélicos, como se os cristãos fossem os autores e não as vítimas da violência terrorista no mundo. Quando o fanático entrou gritando slogans anticristãos e dando tiros em todo o mundo nos Estados Unidos, nenhum só órgão da mídia chamou isso de crime de ódio. Em todos esses casos, a estratégia é sempre a mesma: quebrar as cadeias normais de associação de ideias, inverter o senso das proporções, forçar a população a negar aquilo que seus olhos veem, a enxergar, e, em vez disso, aquilo que a elite iluminada manda enxergar. Sinceramente, você acredita que num país com 60 mil homicídios por ano, 100 e poucos assassinatos de homossexuais, provam a existência de uma epidemia de ódio anti-gay? É claro que não. Justamente porque não pode crê-lo, tentam gritá-lo. Também é fato que o termo homossexualismo não corresponde a um fenômeno homogêneo, e sim a uma variedade de impulsos, desejos e comportamentos, numa gama que vai desde a repulsa a outro sexo até a completa identificação com ele. Ao longo da história humana, nenhuma outra conduta humana gozou jamais de tão vasto privilégio, de tão abrangente proteção. Nenhuma esteve jamais imunizada por lei contra a possibilidade de críticas. A proteção legal que se reivindica para o homossexualismo é tão cruelmente, tão claramente megalômana, tão desproporcional com os direitos de todas as demais pessoas e grupos, que resultará em fazer desta conduta um domínio, o único domínio, separado da vida e superior a ela, intocável, inacessível às opiniões humanas. Então, senhoras e senhores, o projeto é proibir para que não se lecione no âmbito municipal a temática de ideologia de gênero, porque nós não podemos subestimar esses movimentos que querem fazer tudo isso que eu acabei de citar aqui para vocês. Então, eu deixo as minhas palavras de reflexão a todos os vereadores. Eles têm seus direitos adquiridos, agora querer, né? A ideologia de gênero, ela quer dizer que é um grupo fechado de crença. Ninguém vive sem uma crença. Nenhum ser humano vive sem uma crença. Então, ela diz que a criança, né, ela não nasce com sexo definido. Ela, depois de um período, né, ela vai definir o que ela é, porque ela é uma construção social. Por mais que digam que não, mas vocês sabem que, se vocês procurarem a história da Judith Butler, que é uma ativista nesse movimento, quem lê o livro dela, vai saber que eles pregam isso
na sua ideologia, e não tem nada a ver com preconceito, porque o preconceito, né, o respeito, ele é dado a todos. Então, o preconceito as escolas já ensinam, não devemos ter preconceito com ninguém, mas o respeito e a igualdade tem que ser para todos, tanto para os homossexuais como para os heterossexuais. Deixo as minhas palavras, que Deus abençoe a todos e ilumine a cabeça de todos vocês.